Fala galera, esse daqui é mais um vídeo de sinais e sistemas e hoje eu vou estar falando sobre a série de Fourier trigonométrica. E antes, bora relembrar aqui o que são sinais periódicos. Um sinal ele é dito periódico se para algum valor positivo de t, o x de tzinho seja igual a x de tzinho mais t, como a gente viu lá nas aulas básicas de sinais, certo? Para todo t. E o período fundamental de x de tzinho, ele vai ser o menor valor positivo de t, diferente de zero, para o qual essa equação é satisfeita. E a frequência fundamental, ela é dada por ω0 é igual a 2π sobre t. E aí, na playlist de sinais básicos, nós vimos dois tipos de sinais, que é o sinal senoidal, que é dado por x de t igual a cosseno de ω0t, e também a gente viu a exponencial complexa periódica, que é dada por x de t igual a Euler elevado a j ω0t. E aqui, relembrando esses sinais, a gente vai definir o que são harmônicas. Então, harmônicas são componentes da frequência múltipla de um sinal fundamental. Em música, por exemplo, as harmônicas são tons que acompanham uma nota principal, dando a ela um timbre particular. Então, bora ver aqui um exemplo. E aqui nós temos o exemplo de várias harmônicas, onde esse sinal aqui em vermelho, ele é a frequência fundamental, que é de 110 Hz, e o som que ouvimos ele é composto da frequência original, que é o que reconhecemos como a nota, e de uma série de outras frequências chamadas de harmônicas, como a gente pode ver aqui. Aqui nós temos um gráfico que normalmente é usado em eletricidade para representar o que são harmônicos, né? Aqui temos a frequência fundamental de 50 Hz, o segundo harmônico de 100 Hz, o terceiro harmônico de 150 Hz. E esses harmônicos, eles referem-se a correntes ou tensões que ocorrem em frequências múltiplas da frequência fundamental, que é essa daqui em amarelo, por exemplo. E geralmente ela é causada por distorções nos sistemas elétricos. E essas distorções elas podem afetar a eficiência dos equipamentos elétricos e causar problemas na rede de distribuição de energia. E é a partir dessa definição de harmônicos nós vamos discutir o que é a série de Fourier. Aqui nós temos a definição que a série de Fourier é uma maneira de representar uma função periódica como uma soma infinita de seno e cosseno, né, que é conhecida como harmônica, e cada termo na série de Fourier representa uma frequência específica. Ou seja, a gente pode representar um sinal como uma soma infinita de seno e cosseno. E aí, o que são essas harmônicas? Nós temos a primeira harmônica, a segunda harmônica e a terceira harmônica. A primeira harmônica ela é conhecida como a fundamental. Nós podemos representar como cosseno de ω0t. Já a segunda harmônica ela é representada por cosseno de 2ω0t. Ou seja, a primeira harmônica ela é a frequência fundamental. Já a segunda ela é o dobro da frequência fundamental. E a terceira harmônica é cosseno de 3ω0t, ou seja, o triplo. E aí a gente pode representar cosseno de kω0t como múltiplos inteiros da frequência fundamental. E aqui a gente chama de késima harmônica. E essas harmônicas combinadas na série de Fourier podem se aproximar cada vez mais da forma da função original à medida que mais termos são adicionados de acordo com o teorema de convergência de Fourier, que a gente vai ver futuramente. E essa técnica é amplamente utilizada em áreas como processamento de sinais, telecomunicações, análise de sinais dinâmicas e em vários outros campos da engenharia e da matemática aplicada. Então, bora ver aqui mais um exemplo de como seriam essas harmônicas. Bom, aqui nós temos a figura 3.9 do Oppenheim. Se a gente perceber aqui, nós temos aqui uma onda quadrada, e aí à medida que a gente vai plotando as harmônicas aqui, como a gente pode ver aqui, em várias funções senoidais, quanto mais harmônicas, mais ela vai se aproximar do sinal original, certo? Então aqui nós temos aqui uma onda quadrada obtida pela série de Fourier. E aí a representação geral de uma série de Fourier para um sinal periódico f de t, com período t, ele é dado por A0 sobre 2 mais A1 vezes cosseno de kω0t mais A2 vezes cosseno de 2kω0t mais isso daqui continua, mais B1 vezes seno de kω0t mais B2 seno de 2kω0t e assim por diante.
Então, simplificando aqui, nós vamos escrever como f de t é igual a 0 sobre 2 mais o somatório de k igual a 1 até infinito de ak vezes cosseno de k ômega 0t mais bk vezes seno de k ômega 0t. Onde esse ômega 0 aqui, ele vale 2π sobre t, como a gente viu anteriormente. E esse k aqui, ele é igual a 0, 1, 2 e assim por diante. E nós temos que aqui, esse A0, ele é o termo de média do sinal. Ele é associado à componente cossenoidal de frequência zero. E o AK e BK, eles são coeficientes da série trigonométrica. Então, esse A0 aqui é o termo de média, e esse AK e esse BK aqui são coeficientes da série trigonométrica. E nós temos uma observação que a componente senoidal de frequência ômega-r igual a k ômega 0 é chamada de késimo harmônico do sinal periódico. E aí, para k igual a 1, então, ômega 0 é igual à componente fundamental. E agora um conceito importante são de funções ortogonais. E funções ortogonais são um conjunto de funções que possuem uma propriedade chamada ortogonalidade, que é uma generalização do conceito de perpendiculares em espaços vetoriais para o contexto de funções que a gente viu lá atrás. E aí, duas funções f de x e g de x são consideradas ortogonais em um intervalo AB se a integral do produto das duas funções ao longo desse intervalo for zero. Ou seja, se a gente tem aqui a integral de a até b de f de x vezes g de x dx e isso é igual a zero, então nós temos que a função é ortogonal. E as funções trigonométricas seno e cosseno são um exemplo clássico de funções ortogonais. Em um intervalo completo de um período, o produto do seno e do cosseno é zero. E aí a gente pode ter alguns exemplos aqui. Bora ver. E aí nós temos alguns exemplos aqui, que é a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de cosseno de m ômega 0t dt é igual a zero para qualquer m diferente de zero. Já que de seno de m ômega 0t, ela é igual a zero para qualquer m. Já essa integral aqui de cosseno multiplicada por cosseno, ela vai ser zero se n for diferente de m, e vai ser t sobre 2 se m for igual a n e for diferente de zero. Já aqui de seno vezes seno, vai ser zero se m for diferente de n, e vai ser t sobre 2 se m for igual a n, que for diferente de zero também. E já aqui em seno vezes cosseno, ela vai ser zero para qualquer m e para qualquer n. E aqui nós temos o teorema que o conjunto 1, cosseno de ômega 0t, cosseno de 2 ômega 0t, e assim por diante, cosseno de k ômega 0t, e seno de ômega 0t, seno de 2 ômega 0t, e assim por diante, seno de k ômega 0t, ele é ortogonal no intervalo de t sobre 2 a menos t sobre 2. E aí, com isso, a gente pode determinar os coeficientes da série de Fourier. Bom, aqui nós temos a série de Fourier f de t igual a 0 sobre 2, mais o somatório de k igual a 1 até infinito, de ak vezes cosseno de k ômega 0t, mais bk vezes seno de k ômega 0t. E qual vai ser o primeiro passo que a gente vai dar? A gente vai integrar esse lado e esse lado aqui em um período. Então, vai ficar a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2 de f de t dt. E aí, integrando esse lado também vai ser igual a 0 sobre 2, multiplicado pela integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, dt, mais a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 do somatório de k igual a 1 até infinito de ak vezes cosseno de k ômega 0t mais bk vezes seno de k ômega 0t dt.
E aí, pelo que a gente viu anteriormente, cosseno de k ômega 0t ou m ômega 0t, ele vai ser igual a zero para qualquer m diferente de zero, e o seno vai ser igual a zero para qualquer m, certo? Aqui a gente sabe que o m é diferente de zero, já que a gente tratou o a zero só aqui no a zero. E aqui a gente está tratando de 1 até infinito. Ou seja, isso daqui vai ser igual a zero, e isso daqui também vai ser igual a zero. Ou seja, essa integral aqui, ela vai ficar integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t dt, e isso é igual a 0 sobre 2. Aqui essa integral vai ficar igual a t. Então, isolando o a zero aqui, vai ficar a zero igual a 2 sobre t, multiplicado pela integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t dt. E esse daqui é o coeficiente a zero, sendo que a zero sobre 2 é o valor médio de f de t em um período. O segundo passo aqui vai ser a gente pegar essa série de Fourier aqui e a gente vai multiplicar por cosseno de k ômega 0t e integrar em um período f de t. Então, vai ficar a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t vezes cosseno de k ômega 0t, já que eu estou multiplicando aqui. Isso vai ser igual a 0 sobre 2 vezes a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de cosseno de k ômega 0t dt, já que eu tirei o a 0 sobre 2, mais a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 do somatório de k igual a 1 até infinito de ak vezes cosseno de k ômega 0t vezes o cosseno de k ômega 0t dt, mais a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 do somatório de k igual a 1 até infinito de bk vezes seno de k ômega 0t vezes cosseno de k ômega 0t dt. E aí, usando o mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente, esse cosseno de k ômega 0t, ele vai ser igual a zero, certo? E esse seno de k ômega 0t também vai ser igual a zero. Então, isso daqui vai ficar igual a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, repetindo aqui, f de t vezes cosseno de k ômega 0t dt. Isso vai ser igual a ak, já que foi o único aqui que sobrou e não está sendo multiplicado por zero, vezes t sobre 2. Porque se a gente lembrar aqui, cosseno vezes cosseno, como a gente mostrou de exemplo aqui, ele vale t sobre 2 para m igual a n e diferente de zero. Ou seja, isolando esse ak, vai ficar igual a 2 sobre t vezes a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t vezes cosseno de k ômega 0t dt. Então, esse daqui é o coeficiente ak, sendo que esse k aqui, ele vale 0, 1, 2 e assim por diante. No passo 3, a gente vai fazer parecido com o que a gente fez no passo 2, só que a gente vai multiplicar por seno de k ômega 0t. Então, isso daqui vai ficar integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t vezes seno de k ômega 0t. Isso é igual a 0 sobre 2 vezes a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de seno de k ômega 0t dt, mais a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2
do somatório de k igual a 1 até infinito, de AK vezes cosseno de k ômega 0t, vezes seno de k ômega 0t dt, mais a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, do somatório de k igual a 1 até infinito, de bk vezes seno de k ômega 0t, vezes seno de k ômega 0t dt. E aí, semelhante ao raciocínio anterior, a gente viu lá que a integral em um período de seno de k ômega 0t, ele vale zero. E o cosseno multiplicado pelo seno, ele também vale zero, certo? Então, isso daqui vai ficar a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t vezes seno de k ômega 0t dt, e isso é igual a bk vezes a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de seno de k ômega 0t vezes seno de k ômega 0t dt. E aí, se a gente for olhar aqui, a gente tem que seno vezes seno é igual a t sobre 2 para m igual a n diferente de zero. Então, a gente sabe aqui que essa integral ela vale t sobre 2. Então, a gente pode já escrever o coeficiente bk como sendo 2 sobre t multiplicado pela integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t vezes seno de k ômega 0t dt. E esse daqui é o coeficiente bk, sendo que o k aqui vale 1, 2, 3 e assim por diante. E aqui, como resumo, nós temos a série de Fourier trigonométrica, que é f de t igual a 0 sobre 2, mais o somatório de k igual a 1 até infinito, de AK vezes cosseno de k ômega 0t, mais o somatório de k igual a 1 até infinito, de bk vezes seno de k ômega 0t. E também descobrimos como será o coeficiente da série de Fourier trigonométrica AK e BK, sendo 2 sobre t multiplicado pela integral em um período de f de t vezes cosseno de k ômega 0t dt, sendo que o k pode ser 0, 1, 2, e o bk é a mesma coisa, só que multiplicado pelo seno, e o k pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. E aqui, bora fazer um exercício para a gente exemplificar como a gente pode encontrar o coeficiente da série de Fourier. Aqui nós temos o exercício encontre os coeficientes da série de Fourier dos seguintes sinais. E aqui ele me dá um sinal f de t, que ele vale menos 1 para t maior que menos t sobre 2 e menor que 0, e vale 1 para t maior que 0 e menor que t sobre 2. E ele diz aqui que f de tzinho é igual a f de tzinho mais t para qualquer tzinho. Ou seja, isso daqui quer dizer que o sinal é periódico, então ele vai ficar se repetindo. Aqui nós temos que ele vale menos 1 para t maior que menos t sobre 2. Então, bora fazer o menos 1 aqui. E aqui é o menos t sobre 2. E ele vale 1 aqui para t maior que t sobre 2. E isso daqui vai ficar se repetindo. Ou seja, nós temos aqui que o período desse sinal, ele vale t, certo? Porque ele vem aqui de menos t sobre 2 a t sobre 2, e daí ele começa a se repetir. Então, o que a gente vai fazer aqui para encontrar os coeficientes da série de Fourier desse sinal? A gente vai achar primeiro o A0, que é dado por essa fórmula aqui. Então, vai ser igual a 2 sobre t multiplicado pela integral de menos t sobre 2 até 0, primeiramente aqui de menos 1 dt, mais a integral agora de 0 a t sobre 2, e aqui ele diz que vale 1. Então, 1 dt. Isso daqui a gente pode perceber que ele vai dar 0, certo? E agora, bora calcular o AK, que vai ser igual a 2 sobre t multiplicado pela integral de menos t sobre 2 até 0, de menos 1, que é o f de t, vezes o cosseno de k ômega 0t dt, mais a integral de 0
a t sobre 2 de 1 vezes cosseno de k ômega 0t dt. E aqui a gente tem que lembrar que ômega 0 ele vale 2π sobre t. Então, isso daqui vai ficar igual a k igual a 2 sobre t multiplicado por menos t sobre 2kπ vezes seno de kπ mais t sobre 2kπ vezes seno de kπ. E aí a gente tem aqui um termo subtraindo e outro termo somando. Então, isso daqui vai ser igual a zero para qualquer k diferente de zero, certo? Então, agora nós vamos calcular o bk, que vai ser igual a 2 sobre t multiplicado pela integral de menos t sobre 2 até zero de menos 1 vezes seno de k ômega 0t dt mais a integral de 0 a t sobre 2 de 1 vezes seno de k ômega 0t dt. Então, isso daqui vai ser igual a 2 sobre t multiplicado por... A gente sabe que a integral do seno é menos cosseno. E aqui já está multiplicado por menos 1. Então, isso daqui vai ficar igual a 1 sobre k ômega 0 vezes cosseno de k ômega 0t com os limites de integração de menos t sobre 2 a 0 menos 1 sobre k ômega 0 vezes cosseno de k ômega 0t com os limites de integração de 0 a t sobre 2. E aí, primeiramente, nós vamos resolver esse termo aqui em azul. Então, isso daqui vai ficar 2 sobre t multiplicado por 1 sobre k multiplicado por ômega 0, a gente vai substituir aqui, vai ficar t sobre 2π, invertendo, vezes cosseno de k vezes 2π sobre t, substituindo ômega 0, vezes menos t sobre 2, menos 1 sobre k, vezes t sobre 2π, vezes cosseno de k vezes 2π sobre t vezes 0. E aqui a gente vai cortar esse 2 com esse 2 e esse t aqui com esse t. E aqui é a mesma coisa, a gente vai cortar esse 2 aqui com esse 2 e com esse 2 aqui. E o t aqui a gente vai cortar com esse t. Então, isso daqui vai ficar igual a 1 sobre k vezes π aqui, vezes cosseno. Aqui vai sobrar só o k vezes π. Menos 1 sobre kπ. E aqui vai ficar multiplicado por cosseno de 0, que vale 1. Então, isso daqui vai ficar igual a 1 sobre kπ multiplicado por cosseno de kπ menos 1. Colocando esse 1 sobre kπ em evidência. E aí, a gente vai resolver esse segundo termo aqui em vermelho. Então, esse segundo termo vai ficar igual a 2 sobre t vezes 1 sobre k vezes t sobre 2π vezes cosseno de k vezes 2π sobre t vezes t sobre 2 menos 1 sobre k vezes t sobre 2π vezes cosseno de k vezes 2π sobre t vezes 0. Então, a gente já sabe aqui que esse cosseno aqui... Então, a gente já sabe aqui que cosseno de 0 é 1. Então, esse termo aqui vai ser 1. Então, isso daqui vai ficar igual. A gente vai cortar esse 2 com esse 2 e com esse 2 aqui. E o t com esse t e esse t aqui. Então, isso daqui vai sobrar igual a 1 sobre k vezes π vezes o cosseno de kπ menos 1 sobre kπ vezes 1.
Então, colocando 1 sobre κ em evidência, vai ficar 1 sobre κ multiplicado por cosseno de κ menos 1. Então, substituindo esses resultados aqui, o BK vai ser igual, colocando 1 sobre κ em evidência, vai ficar 1 menos cosseno de κ menos cosseno de κ menos 1. Então, o BK vai ficar igual a 1 sobre κ multiplicado por 2 menos 2 cosseno de κ. Isso é igual a 2 vezes 1 menos cosseno de κ sobre κ para k igual a 1, 2 e assim por diante. E aí, substituindo k por 1, 2, 3 e assim por diante, nós vamos ter que o B1 vai ser igual a 4 sobre π, o B2 vai ser igual a 0, o B3 vai ser igual a 4 sobre 3π, o B4 vai ser igual a 0, e o B5 vai ser igual a 4 sobre 5π, e assim por diante. Então, f de t vai ficar igual a 4 sobre π vezes seno de 2π tzinho sobre t mais 1 sobre 3 vezes seno de 6π tzinho sobre t mais 1 sobre 5 vezes seno de 10π vezes tzinho sobre t mais e assim por diante. Então, achamos aqui a série de Fourier do sinal dado. Essa daqui foi a aula sobre série de Fourier. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é importante demais para recomendar o conteúdo para outras pessoas. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Até a próxima!